O assunto agora no Agricultura BR é a produção de etanol de milho, que tem crescido, tem mantido um consumo que fica ali na casa dos 79 milhões e meio de litros em relação a essa produção, que tem se apresentado cada vez mais clara, mais aguda, em especial nos estados do Centro-Oeste. Aí eu penso muito em Mato Grosso, mas tem usina que vai ser inaugurada próximo ano, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, parece que em Goiás também. Enfim, para falar a respeito das questões ligadas à produção de etanol de milho no Brasil, nós vamos conversar agora com o Francisco Queiroz, ele que é consultor agro do Itaú BBA. Francisco, um prazer conversar contigo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E pegando esse cenário nacional do milho, do etanol de milho, e recentemente o Itaú BBA lançou um estudo para o mercado, como que está este cenário de produção de etanol de milho quanto à sua divisão e principalmente a elevação esperada para a produção de etanol de milho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer falar com vocês aí novamente. Boa tarde a todos. Sim, atualmente, Fabiano, o Brasil ele possui 20 usinas, né, de etanol de milho, né, que utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse biocombustível, né, e quase todas elas, como você bem colocou aí, estão localizadas na região centro-oeste do Brasil, né. Então, dessas 20 plantas, 11 estão no Mato Grosso, 6 em Goiás, uma no Mato Grosso do Sul, uma no Paraná e uma em São Paulo, né? E dessas 20 unidades, 9 delas usam somente o milho para produzir o etanol, né? Então, essas usinas elas são chamadas de usinas full. Elas utilizam somente o milho para a produção de etanol, né? Enquanto as demais produzem o etanol de milho e também de cana-de-açúcar. Essas usinas elas são chamadas de flex, né? Então, as usinas flex elas processam a cana-de-açúcar, né, durante o período de safra e utilizam o milho na entre-safra da cana, e isso faz com que essa fábrica ela não fique parada, né? E para os próximos anos, a expectativa é de que essa capacidade de produção de etanol de milho ela siga expandindo no Brasil, né, principalmente por conta desse apelo muito forte, né, ambiental, de sustentabilidade dos biocombustíveis, né, mas também pela perspectiva de continuação, né, de continuidade dessa expansão brasileira de grãos, né, de milho, e também porque a gente já tem projetos aí que estão em andamento, né, estão em construção, e também alguns projetos previstos para serem construídos aí no curto, médio prazo, né. Então, hoje, segundo os dados da ANP, né, a gente tem 8 plantas de etanol de milho que estão expandindo, né, e 7 que estão sendo construídas, né. E dessas usinas que estão em construção, dessas 7 usinas, 4 são no Mato Grosso, 2 no Mato Grosso do Sul e uma em São Paulo, né. Então, levando em conta todos esses investimentos que já estão ocorrendo, né, e estão previstos, a União Brasileira do Etanol de Milho, né, a UNEM, ela estima que essa capacidade de produção de etanol de milho no Brasil, ela deva chegar aí próximo aos 10 bilhões de litros na safra 2030-31, enquanto que para a próxima safra, né, na verdade a safra 23-24, a gente projeta aí uma produção da ordem de 5 bilhões e meio de litros aqui para o Brasil, tá? Francisco, vou trazer agora algumas informações, até para que a gente tenha um contexto, o telespectador também. Nós temos essa expansão do etanol de milho no Brasil, e o Centro-Oeste vai liderando esse processo. Eu estive, nas últimas vezes que eu estive no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu conversei com algumas lideranças e um grupo de empresários que vão colocar também uma usina de etanol lá, à base de trigo, no Rio Grande do Sul, que vai inaugurar no ano de 2025. Nós temos também uma proposta do governo federal, que foi enviada esta semana para a Câmara Federal, que é elevar a participação do etanol anidro na gasolina. Hoje está entre 18% e 27,5%, passar de 22% para 30%. Eu conversei com alguns deputados da bancada ruralista nessa última quinta-feira e eles disseram que vão tentar fazer passar isso o mais rápido possível. Então eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Este é o melhor momento
do etanol no Brasil, isso pensando em todos os tipos de origem que ele pode ter, é o melhor momento do etanol no Brasil, isso explica esses investimentos nas usinas de milho aqui no país, principalmente no Centro-Oeste? Sim, eu acredito que sim, né, por conta, como eu comentei, dessa questão ambiental, né, que tá muito proeminente, né, a questão da descarbonização, a questão de sustentabilidade, né, então os biocombustíveis, eles fazem parte dessa agenda aí de sustentabilidade e descarbonização, né, mas eu acredito também que isso tem um impulso dessa grande produção, né, agora falando mais exclusivamente aqui do milho, né, que nós registraremos aqui nessa safra 22/23 que está caminhando para o final, né, então a gente tem uma produção projetada aí pela Conab de 132 milhões de toneladas, o USDA atualizou na última terça-feira o número de produção de milho do Brasil para 137 milhões de toneladas, né, o que é uma produção recorde aqui para o Brasil, liderada pela segunda safra, né? Então eu acho que tem a questão da sustentabilidade, mas tem também essa questão dessa grande produção do cereal que vem sendo registrada, e isso acaba estimulando também, né, esse desenvolvimento, enfim, essa intenção de novos projetos baseados aí no cereal, né, no milho. Aqui a gente tem um consumo de 80 milhões de toneladas por ano, mais ou menos, de milho no Brasil, né? 80% desse consumo vai para a ração, que dá um pouco mais de 60 milhões de toneladas, e 10 milhões de toneladas foram para o etanol de milho na safra 22/23, né? E o restante vai para outras finalidades, basicamente o consumo humano, né? Agora, quando a gente pensa nessa questão de evolução, né, da utilização do cereal para a produção de etanol, né, a gente vê um aumento dessa participação, né, no consumo de milho no balanço total, né, seja olhando do ponto de vista de produção, seja de consumo, né? Então a gente tem uma projeção aí para essa próxima safra, 23/24, né? De acordo com o que a gente projeta aqui de produção de etanol, que as usinas, né, de etanol de milho vão consumir aí cerca de 13 milhões de toneladas de milho na safra 23/24, né? Então, esse balanço, né, do Brasil, ele vai se equilibrando também entre produção, consumo para ração, consumo para etanol, exportações, enfim. E a questão dos biocombustíveis, ela se faz relevante aqui nesse cenário de sustentabilidade e descarbonização, né? Francisco, pensando aqui na relação de oferta e demanda de milho, existe algum ponto de equilíbrio em relação ao cereal para a produção de etanol? Quando eu estou perguntando isso, eu estou falando sobre precificação da saca e também a questões logísticas. Existe um ponto de equilíbrio que coloca ali, é interessante para quem produz, é interessante para a indústria também? Então, Fabiano, eu entendo que esse ponto de equilíbrio ele seja dinâmico, tá? Assim, a gente não tem uma coisa fixa, isso varia de safra, enfim, varia de acordo com o nosso balanço, né? Então, o nosso balanço de oferta e demanda atual, né? Como eu comentei, quando a gente abre ele, então, né? Quando a gente abre o consumo de milho por finalidade, a gente tem essa distribuição que eu comentei anteriormente, né? Das 80 milhões que é o consumo projetado, a gente tem uns 80% que vai para ração, uns 10 milhões de toneladas que vão para milho, que deve crescer para etanol, que deve crescer para 13 milhões esse ano, e o restante para consumo, para os demais consumos, né? E aí, quando eu digo que isso é dinâmico, né, porque essa utilização do cereal, seja para ração, seja para outras finalidades, ela vai mudando, né? Então, por exemplo, com o avanço da capacidade de produção de etanol de milho, né, isso tem feito com que o consumo para essa finalidade específica siga crescendo, né? Então, como eu comentei, para a próxima safra 23/24, a gente deve consumir aí uns 13 milhões de toneladas de milho para a produção de etanol, né? Então, esse equilíbrio, ele é dinâmico, ele vai variando à medida que esses consumos, né, eles vão se alternando, né?
E à medida que isso vai acontecendo, então pode ser que o consumo aumente, tenha que tirar um pouco da exportação, enfim, ou então sobra um pouco menos de estoque, enfim, isso é uma coisa em que o balanço ele vai se ajustando, né? Eu acho que não tem aí um cenário, um ponto de equilíbrio fixo em relação à questão do cereal, né, do milho e do etanol, né?